Olá, Fidelidade. Capítulo 5, parte 1. Curas mentais em tempos modernos. O poder do subconsciente. Dr. Joseph Murphy. O que é a cura? O que é a cura? Onde se localiza o poder curador e de que modo ele pode ser posto em prática? Essas perguntas vitais interessam profundamente a todos nós, e a todas as respostas é sempre a mesma. Esse poder situa-se na mente subconsciente de todas as pessoas, e o processo curador é deflagrado por uma mudança de atitude mental da parte do doente. Nenhum praticante de ciência mental ou religiosa, psicólogo, psiquiatra ou médico jamais curou alguém. Diz um velho ditado: o médico trata e Deus cura a ferida. O psicólogo ou o psiquiatra provocam uma mudança eficaz, removendo os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio curativo possa ser liberado, restabelecendo-lhe a saúde. De idêntica maneira, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que correntes curadoras funcionem normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou praticante de ciência mental pode legitimamente alegar que curou o paciente. O processo curador, que é sempre o mesmo, pode receber numerosos nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criadora, mas, na realidade, essas são apenas maneiras diferentes de denominar o poder do subconsciente. Conforme ressaltamos, podemos fazer uso de vários métodos diferentes para eliminar os bloqueios mentais, emocionais e físicos que impedem o fluxo do princípio vital curador existente em todos nós. Esse princípio, residente na mente subconsciente, se dirigido de forma correta pela própria pessoa ou por outrem, pode curar e curará mente e corpo de todas as doenças. O princípio existe em todas as pessoas. Quaisquer que sejam seus credos, cores ou raças, não temos que pertencer a uma dada igreja para utilizar e participar do processo curador. O subconsciente cicatriza a queimadura ou o corte em nossa mão, mesmo que sejamos ateus ou agnósticos. A cura mental moderna baseia-se na verdade irrefutável de que a inteligência infinita e o poder da mente subconsciente reagem segundo a fé do indivíduo. Praticantes da ciência mental ou pastores seguem a injunção bíblica, isto é, entram em seu reservado e fecham a porta, o que significa que silenciam a mente, relaxam, soltam-se e pensam na presença curadora infinita neles residente. Fecham a porta da mente a todas as distrações externas, bem como a qualquer tipo de interrupção. E em seguida, tranquilamente e sabendo o que fazem, transferem o pedido ou desejo à sua mente subconsciente, sabendo que a inteligência nela existente atenderá de acordo com as necessidades específicas do paciente. A coisa mais maravilhosa a saber é o seguinte: imagine o fim desejado e lhe sinta a realidade. Em seguida, o princípio vital infinito responderá à sua decisão e pedido conscientes. Esse, aliás, é o sentido do texto. Acredita que recebestes e receberás. E é isso o que faz o cientista mental moderno quando pratica a terapia da prece. Um único processo de cura.
Um único e universal processo curativo opera por meio de tudo que tem vida. Esse princípio de vida opera nos reinos animal, vegetal e mineral, sob a forma de instinto e lei da vida. Uma vez que seres humanos têm consciência dele, podemos dirigi-lo conscientemente para nos beneficiarmos de um incontável número de maneiras. São muitos e diferentes os enfoques, técnicas e métodos de uso do poder universal, mas só há um único processo de cura, que é a fé. Ou seja, segundo a tua fé, assim será feito. A lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crenças que são explicadas de muitas maneiras. A lei da vida é a crença. O que é que acreditamos sobre nós mesmos, a vida ou o universo? A ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida. De acordo com nossos hábitos mentais, temos que compreender que quando a Bíblia fala em crença, não se refere à nossa crença em algum ritual, cerimônia, forma, instituição ou fórmula. Fala sobre a crença em si. A crença de nossa mente é simplesmente um pensamento em nossa mente. Se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. É tolice acreditar em algo que nos machuque ou prejudique. Lembre-se, não é a coisa em que você acredita que o machuca ou prejudica, mas a crença ou pensamento na mente que produz o resultado. Todas as suas experiências, todos os seus atos e todos os eventos e circunstâncias de sua vida são apenas reflexos e reações ao seu próprio pensamento. A terapia da prece é a ação combinada, cientificamente dirigida das mentes consciente e subconscientes. A terapia da mente é a ação sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, especificamente dirigida para um objetivo definido. Na prece científica ou na terapia da prece, temos que saber o que fazemos e por que fazemos. Temos que confiar na lei da cura. A terapia da prece é, às vezes, denominada de tratamento mental, quando não de prece científica. Na terapia da prece, escolhemos conscientemente uma ideia, quadro mental ou plano que desejamos vivenciar. Sabemos de nossa capacidade de transmitir a ideia ou a imagem mental ao subconsciente. Ao vivenciar a realidade do estado presumido, permanecendo constante na ação, na atitude mental, a prece será atendida. A terapia da prece é uma ação mental com vistas a um objetivo definido específico. Vamos supor que resolvemos remediar alguma dificuldade com a terapia da prece. Sabemos que nosso problema ou doença, qualquer que possa ser, deve ter sido causado por pensamentos negativos, carregados de medo, alojados na mente subconsciente. Sabemos que, se conseguirmos expurgar da mente esses pensamentos, obteremos a cura. Em vista disso, recorremos ao poder curativo existente no subconsciente, lembrando a nós mesmos do poder e inteligência infinitos e da capacidade do subconsciente de corrigir todos os atos anormais. Pensando longamente nessas verdades, o medo começa a se dissolver. A recordação dessas verdades combate e finalmente derrota as crenças errôneas. Damos graças pela cura.
que sabemos que virá. Em seguida, afastamos da mente o problema, até nos sentirmos orientados, após um intervalo, a voltar a orar. Quando oramos, recusamo-nos a conceder qualquer poder às condições negativas ou admitir, por um segundo ao menos, que a cura não ocorrerá. Essa atitude da mente gera a união harmoniosa das mentes consciente e subconsciente, que libera o poder criativo. A cura pela fé, o que significa e como funciona a fé incondicional? O que se reconhece em geral como cura pela fé não é mencionado na Bíblia, que significa conhecimento da interação das mentes consciente e subconsciente. Aquele que cura pela fé é um indivíduo que assim procede sem nenhuma compreensão científica autêntica dos poderes e das forças envolvidas. Ele pode alegar possuir um dom especial de cura e, simultaneamente, a crença absoluta do doente nele e em seus poderes pode trazer resultados. Em diversas partes do mundo, curandeiros tratam seus pacientes com danças, encantamentos e invocação de espíritos. Uma pessoa pode ser curada ao tocar as relíquias de um santo, usar trajes rituais especiais, acender incenso ou velas, ou beber uma mistura de ervas. Tudo aquilo que a leva a acreditar sinceramente no método ou processo tornará mais provável a cura. Qualquer método que leve um indivíduo a passar do medo e da preocupação para a fé e a esperança produzirá cura. Muitos alegam que, uma vez que suas teorias individuais produzem resultados, elas devem, por conseguinte, ser corretas e verdadeiras. Conforme demonstramos, essa alegação não se sustenta. Para mostrar como a fé absoluta funciona, recordemos o que dissemos sobre o médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele declarou ter conseguido numerosas curas tocando com ímãs o corpo de pacientes. Mais tarde, jogou fora os ímãs e simplesmente aplicou passes com as mãos a curta distância do paciente. Esse método funcionou também. Explicando o sucesso do novo método, Mesmer formulou a teoria do magnetismo animal. Segundo ele, trata-se de um fluido que satura o universo, mas que é, sobretudo, ativo no organismo humano. Afirmou que o fluido magnético era transmitido por suas mãos para o corpo doente e que era essa transferência de magnetismo animal que o curava. Multidões correram para procurá-lo e muitas curas maravilhosas foram obtidas. Quando Mesmer mudou-se para Paris, o governo nomeou uma comissão para investigar as curas que haviam acontecido. Seus membros incluíam médicos ilustres e membros da Academia de Ciências, da qual Benjamin Franklin era um dos titulares. Após rigorosa pesquisa, a comissão reconheceu que Mesmer conseguira curas confirmadas, mas sustentou não haver prova de validade da teoria do fluido magnético e sugeriu que os efeitos deviam-se à imaginação dos pacientes. Pouco tempo depois disso, Mesmer foi exilado. Faleceu em 1815. Pouco depois dessa data, o Dr. James Bride, de Manchester, Inglaterra, resolveu provar que o fluido magnético nada tinha a ver com as curas do Dr. Mesmer. Descobriu que pacientes podiam, através de sugestão, ser induzidos a entrar em sono hipnótico enquanto estavam em transe. Ele conseguiu produzir muitos dos fenômenos notáveis que Mesmer atribuíra ao magnetismo animal. É evidente que todas as curas foram, sem a menor dúvida, causadas pela imaginação ativa do paciente, juntamente com uma sugestão poderosa de saúde transmitida à mente subconsciente. Não é injusto denominar esse estado de fé cega,
porque nem os pacientes, nem os praticantes compreendiam como as curas aconteciam. E aqui nós terminamos a parte 1 do capítulo 5. Sobre crenças, eu quero deixar um testemunho. Muito tempo atrás, eu tinha uma coisa na minha mente que se eu tomasse uma chuva e molhasse a minha cabeça, eu iria ficar gripado. Todas as vezes que acontecia de ter um chuvisqueiro, alguma coisa, e eu precisar de ir nesse chuvisqueiro e sem ter uma coisa para cobrir minha cabeça, eu ficava gripado. O dia que eu li alguma coisa a respeito que seriam as crenças que causam mal ao nosso organismo, eu mudei. Eu falei, a partir daquele dia, não chuva nenhuma me faria ficar gripado. E já faz mais ou menos 4 anos que eu não sei o que é ficar gripado. Então são coisas que você põe na sua cabeça que vai acontecer e aquilo se torna uma crença. Vai acontecer. Quer queira você, quer não. Agora, você pode mudar tudo isso, porque é você que determina a sua cura. Ouça esse áudio mais uma vez, esse capítulo 1, essa parte 1 do capítulo 5, para você entender e permitir que a sua mente adquira essa certeza, essa convicção de que é você, com a sua mente subconsciente, que vai fazer a diferença. Ok? Um bom dia para todos.